Então vamos retomar a gravação aqui. Não deu muito certo a anterior. O que a gente vai, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte: quando você está fazendo conta com ponto flutuante, você não deve confiar nesse tipo de comparação aqui, tá? Esse tipo de comparação ele é, ele é ruim, para falar a verdade. Ele é ruim quando você está fazendo com ponto flutuante. Por que que ele é ruim? Porque quando você está trabalhando com ponto flutuante, bem, o que que pode acontecer quando você está trabalhando com ponto flutuante, João Pedro? Ah, pode dar diferente o resultado. Qual que é o termo correto Uma para isso? precisão. Hum, Qual que é o termo bom, correto? O que pode acontecer? erro de máquina. Erro de máquina. Pode dar erro de máquina. Quando você compara esses caras aqui, você compara, você ignora o fato de que pode dar erro de máquina. O que deu errado na gravação anterior é que eu tentei forçar um erro de máquina diretamente e não dei conta, tá? Eu não dei conta de fazer ele dar erro de máquina aqui para mim. Mas o fato é, quando eu estou comparando dois números, duas contas que eu estou fazendo, comparar desse jeito, estou dizendo assim, cara, compara esses dois carinhas aqui e ignora. Se deu erro de máquina, esses caras estão diferentes. Mas o fato é que pode ter dado erro de máquina, provavelmente deu erro de máquina, e quando você comparar, esses dois caras vão estar diferentes. O que nós costumamos fazer então é o seguinte: a gente nunca compara os floats ou os doubles, quem quer que seja, diretamente desse jeito. A gente compara a diferença entre eles, certo? A gente compara a diferença entre eles. Então, vamos fazer da maneira mais extensa, depois a gente vai fazer da maneira um pouco melhor. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que a diferença entre o D, ele é a diferença entre o F1 e o F2, certo? O D é a diferença do F1 e do F2, ok? O que eu comparo aqui, então, é o seguinte, ó. O D, ele é menor ou igual a 1,0 elevado a e a menos 3 e o d é maior ou igual a menos 1,0 e a 3. A menos 3, no caso. Certo? O que eu estou querendo fazer aqui, na verdade? Eu tô vendo se a diferença que existe entre os dois valores ela é pequena, certo? A diferença entre esses dois valores ela é alguma coisa próximo de zero, certo? Se for uma coisa muito maior que zero, ou seja, se for muito maior do que isso daqui ou muito menor do que isso daqui, certamente é diferente. Mas o jeito que eu estou fazendo aqui é, se ele tiver próximo o suficiente, certo? Se ele estiver próximo o suficiente, a gente considera que eles são iguais. Então, se o erro de máquina for menor do que esse carinha aqui, certo? Aqui, na verdade, a gente poderia fazer assim, ó. O usual é colocar daquele jeito ali, tá? A gente poderia fazer assim. Fica mais explícito, mas a gente não faz assim. Ó, se o erro for, se a diferença entre os dois caras for menor do que 0,001 e maior do que menos 0,001, quer dizer que eu vou considerar esses caras como sendo iguais. Beleza? Então, na verdade, ele está fazendo a diferença entre esses dois carinhas aqui e está ignorando todo o restante. Ele está falando assim, ó, aqui é bem grosseiro, inclusive, mas ele está dizendo assim, qualquer coisa qualquer diferença que for menor do que isso, eu considero que é erro de máquina, certo? Eu considero que qualquer coisa menor do que isso daqui vai ser erro de máquina. Ah, nós podemos fazer o seguinte, ó, já ouviram falar do Epsilon? Vocês teriam um minutinho para falar do Epsilon? Já apareceu o Epsilon provavelmente em cálculo, né? Sim. Então, Nem me lembro disso. a gente usa bastante Epsilon na hora que está fazendo isso daqui. Apareceu? Ó, desse jeito aqui a gente vai fazer, ó. Se o i, ó, se o d for menor ou igual a epsilon, ou maior ou igual a menos epsilon, então eu vou considerar que está igual, certo? Aqui, olha, eu coloquei menos 4, quer dizer que eu estou considerando que até a quarta casa é ok, daí para frente
é erro de máquina. Aqui eu estou dizendo, até a quinta casa é erro de máquina, certo? Então, ó, se eu colocar desse jeito, o que vai acontecer? 10 para todo mundo. Sexta casa. Opa. Dez para todo mundo. Sei lá. Oitava. Opa. Oitava casa. Aí começa a ser diferente. Ou seja, quando você coloca esse epsilon aqui, você está dizendo até que ponto é para ser considerado válido, a partir de que ponto você considera como sendo erro de máquina. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, na verdade, essa é a forma correta. Provavelmente vocês vão ter poucas oportunidades, poucas situações onde vocês vão ter que usar isso, tá? A gente passando essa aula de hoje, a gente volta a ver coisas normais de C, de programação e tudo mais. Essa aula eu acho que é a aula que a gente mais pega nesses coisinhos, nesses detalhes assim de como é que funciona a representação do double, do float e tudo mais. Em outras aulas a gente não vai fazer, não se preocupa tanto com isso daí. O que mais que é importante é que você saiba que isso daqui vai acontecer, tá? Por fim, a última coisa que a gente tem que ver é assim, qual é a precisão do double, qual é a precisão do float. Isso daqui, a gente vai dar uma olhada aqui nessa tabela. Cadê a tabela? Eu já vou mostrar para vocês aí. Cadê? Aqui. Opa. Ok. Deixa eu ver se está conseguindo ver. Tá aí. Ah, tem um long double. A gente acabou não falando do long double, tá? Mas existe um long double também, que ele aumenta um pouquinho a precisão do double. O long double é coisa mais novidade. Antigamente você tinha que se dar conta até com o double. Aqui, olha, quando você olha esse cara, quando você olha essa interpretação aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho mais. Esses daqui são os valores que você consegue representar no float, certo? No double e no long double, tá? Aqui nós temos duas partes. Uma é a precisão e a outra qual é a faixa de valor. Eu consigo, num float, eu consigo colocar coisas com expoente até menos 38 ou até mais 38. Só que eu só vou ter 6 casas de precisão. No double, eu consigo até menos 308 e até mais 308 e eu tenho 15 casas de precisão. No double, no long double, eu vou até menos 4.900 e mais 4.900. E eu vou ter 19 casas decimais de precisão. Tá bom? Esse daqui é mais ou menos o que a gente usa. A regra geral é, tá, eu tenho que escolher qual é o tipo que eu vou usar, tá bom? Bem, qual é o tipo que eu tenho que usar, João Pedro, quando eu for programar? Qual é o tipo que eu tenho que preferir? De todos. O tipo que eu tenho que... Depende do que você for fazer, não é? Depende do que eu vou fazer, mas se eu não tenho nenhum motivo, qual é o tipo que eu tenho que escolher? Ah, o double? Não, antes. Float? Não, antes. Como assim? Qual é o tipo que eu tenho que dar preferência sempre? Não sei, ó. Float? Não, Ah, o int. é o int, cara. O tipo preferido é o int, sempre o int, sempre o int. Dê sempre preferência ao int. Até o long int não é int. Dá para fazer com int? Faz com int. E o short int? Cara, int. Para você sair do int, você tem que ter um bom motivo. Só para você sair do int, de novo, o int é aquilo que o computador mais sabe fazer, aquilo que o computador faz mais rápido. Sempre int. Precisou de alguma coisa diferente de int? Tenta com long, tenta com short. Precisa de fazer conta com ponto flutuante? Vai para o float, faça com float. Não dá conta com float? Vai para o double, certo? Nessa ordem.
O programa, você poderia ignorar tudo isso e passar o resto da sua vida programando só com double. Tudo bem? Tudo bem. Não, não está tudo bem. Você seria um péssimo programador. Você estaria gastando muito mais recursos do que precisaria. Até mesmo recursos ambientais. Você estaria desmatando. Um panda morreria toda vez que seu programa fosse rodar. Entendeu? Então, o programa fica muito menos eficiente em vários termos, energético, de tempo e tudo mais, e do que você usar. Se você usar int, ele fica muito melhor. Sempre muito melhor. Tá bom? Entendi. Feito, feito. Então, Double e o float só se precisar mesmo. só se precisar, só se precisar. O problema tem que dizer, cara, isso aqui não dá para usar, não dá para resolver com int, eu tenho que usar float. Então use float, tá? Isso daí é uma das coisas que faz com que C seja muito rápido também. Por exemplo, mesmo que você fale que você vai trabalhar com int em algumas linguagens, por dentro ele fala assim, não, ele falou int, mas vou colocar float aqui para ele, vai que um dia ele precisa. E aí você paga um preço por isso. Você não consegue controlar isso, tá bom? Parar a gravação.